E aí, pessoal, bom dia. Estamos aqui iniciando mais uma nova empreitada, que é deixar essa bela Suíça com as belas recordações desse lugar maravilhoso, com muita organização, com pontualidade. Isso faz com que eu tenha uma boa memória desse lugar. Eu gosto desse tipo de rotina. E em rumo agora a uma outra cidade interessantíssima, e agora rompendo aí as fronteiras e indo para a Itália, cidade de Florença, que é uma cidade que é o berço do Renascimento italiano e é um tesouro mundial de arte, arquitetura, e por essa razão entrou aqui como rota de destino. Genebra, na Suíça, está distante aí, 619 quilômetros, né, da cidade italiana de Florença. E a melhor forma e uma forma confortável de ir é você fazer esse trajeto de trem. A viagem dura aproximadamente aí 7 horas. É um trem de alta velocidade, mas que ele tem algumas pequenas paradas durante o trecho, mas a parada que faz aí o baldeamento para troca de trem é na cidade de Milão, já na Itália. Diariamente já tem aí essas rotas de trem para vários trechos. A Europa é toda interconectada ali entre esses trens de alta velocidade, média velocidade, e elas vão se autoconectando, e com isso o viajante consegue fazer uns trechos um valor mais econômico, comprando, como eu já disse, com antecedência de pelo menos de 3 a 4 meses, para que você possa, com isso, obter um bilhete de uma forma mais, menos salgada, né? É, é interessante também que assim, você pode comprar o bilhete na hora, o próximo que já estiver saindo, né, em caso de emergência ou mudança rápida de planos, mas esse valor não costuma ser tão baixo. Esse valor costuma ser um pouco mais alto, mas ainda assim não é um preço que sai muito da realidade, não. Ele dá para poder organizar. Mas se você puder fazer um bom planejamento, que é o ideal, você pode fazer boas conexões. Eu conversando esses dias atrás com um conhecido, eu falei com ele, tudo é questão de um bom planejamento. Você tem que reprogramar sua vida, sua mente, igual eu mandei um vídeo lá na virada de ano falando sobre isso, que é a única forma de você se organizar e realizar projetos gerais, não é só projeto de viagem, projetos pessoais. Às vezes a pessoa não gosta de fazer uma viagem, mas tem outros planos. Mas até para atingir isso, você tem que ter uma organização, você tem que fazer um planejamento. E aí muitas vezes vai falar, ah, mas é porque eu tenho 1000 coisas, essas 1000 coisas foram colocadas às vezes de forma errada e na hora errada. Aí quando vê, você tem um acúmulo, um efeito cascata e não consegue sair muito do lugar. E, e assim, a gente tem que ter essa organização na nossa vida. Você vê que essas cidades suíças, né, essas cidades suíças, elas são da forma como estão organizadas, porque as pessoas que estão ali fazendo a gestão, a população também cobra muito, também a população adota também esse sistema e as coisas todas vão caminhando nas pontualidades, que é muito importante na nossa vida. Você cumprir prazos, você ser uma pessoa cumpridora das leis, você cumprir as normas como tem que ser ditas ali, sejam elas condominiais, e assim você vai se auto-organizando, vai fazendo as suas coisas, tudo se resolve. Essas coisas
de última hora se for saúde grave, morte. Fora isso, as coisas podem ser muito bem pensadas. Mas voltando aqui ao roteiro, é uma viagem bem agradável. Você, ao longo do trecho, passa em pequenas cidades, alguns descem, outros entram e vão sempre seguindo o trecho da viagem. A viagem é agradabilíssima e você, com isso, consegue sempre ter visões assim que vão levar pelo resto da sua vida ao longo da viagem, que são a região ali, né, alpina, as regiões suíças. Depois você vai deparar aí com um outro tipo, né, de estilo, que são as paisagens italianas, as rotas que vão entrar já dentro da Itália mesmo. E voltando a falar da Suíça, partindo aqui, né, de Genebra, por volta aí de 13 da tarde, 13h30, e aí lá por volta de 20 horas, 20h30 mais ou menos, vamos estar chegando aí em Florença, que desde que eu iniciei o curso de artes plásticas, né, na Universidade Estadual de Minas Gerais, eu passei a ter essa cidade como uma rota um dia. E aí tá chegando esse dia. Mas essa cidade, ela tem 370 mil habitantes, essa cidade italiana, e é a maior da região da Toscana. Ela é muito conhecida, né, por sua riqueza histórica, abriga aí locais icônicos, e a proposta em permanecer um dia e meio nessa cidade é conhecer pelo menos a Galeria degli Uffizi, aí a Galeria de Academia, e percorrer algumas ruas a pé ali para poder conhecer um pouco mais. O tempo é curto, não vai dar para aprofundar em centenas de lugares que seriam bem interessantes, porque existem já outros caminhos a prosseguir, mas nessa cidade em específico, pelo menos nesses dois lugares. E principalmente porque nesses dois lugares vão ter aí pinturas e esculturas que eu vi nos livros de história, que eu aprendi a técnica dela na universidade e a oportunidade de ter a experiência de estar perto dessas pinturas originais. Florença é uma das cidades mais belas do mundo e foi também a cidade natal de vários artistas que vão ser destacados ao longo dessa conversa, e um deles é Dante Alighieri, né, que foi o autor da Divina Comédia, e aí que é um marco da literatura universal e de onde a língua italiana a língua italiana moderna, ela teve várias influências. Nesse poema que ele descreve a cidade de Florença em muitas passagens, assim como alguns de seus contemporâneos florentinos célebres, como Guido Cavalcanti, amigo que também era poeta e ativo na vida política da cidade, e que também são personagens desta obra. A cidade também teve o ilustre Ceni de Pietro, conhecido como Sinabué, que viveu de 1240 a 1302 e que foi um grande pintor florentino e criador de mosaicos. Também popular, né, por ter descoberto o pintor Giotto de Bondone, que popularmente conhecido apenas por Giotto, que viveu de 1267 a 1337. Giotto, que foi um pintor e arquiteto italiano, e foi discípulo de Cimabue, né? Cimabue, que foi o último grande pintor italiano a seguir a tradição bizantina.
Florença tem origem, né, no antigo povoado etrusco e foi governada pela família Médici desde o início do século XV até meados do século XVIII. E o primeiro líder da cidade pertencente à família Médici foi o Cosme de Médici, que chegou ao poder em 1437. Ele foi o protetor dos judeus na cidade e iniciou uma longa relação da família, né, com a comunidade judaica. E a grande sinagoga de Florença, que também é conhecida como templo principal, é considerada uma das mais belas da Europa. E no passado, né, teve muito apoio e muita contribuição do primeiro líder pertencente aí à família Médici, que foi Cosme de Médici, e que deu esse apoio aos judeus. E podemos também destacar que a cidade é cenário de obras de artistas do Renascimento, como Michelangelo, Leonardo da Vinci, já disse Enes Giotto de Bondone, Sandro Botticelli, Rafael, Donatello, entre vários outros que eu vou citar aqui à medida que for passando por Florença. E também fica registrado, né, que em Florença nasceram os papas Leão X, Clemente VII, Clemente VIII, Leão XI, Urbano VIII e Clemente XII. Foram papas que nasceram nessa cidade. Porém, sem dúvida, um dos lugares de destaque, bem próximos à região central ali de Florença, a parte histórica ali, é a Catedral de Santa Maria del Fiore, que é o Duomo de Florença e localizada na praça de mesmo nome. Essa catedral gigantesca, né, que possui 153 metros de comprimento, 90 metros de largura no transepto, e enquanto o tambor da cúpula possui 54 metros, e seus arcos elevam-se até 23 metros de altura. Essa catedral, ela foi construída no lugar da antiga catedral dedicada à Santa Reparata e funcionou durante 9 séculos, né, até ser demolida completamente, até 1375. Mesmo durante a construção dessa nova catedral de Santa Maria del Fiore, e assim iniciou esse grande projeto. No ano de 1293, durante a República Florentina, o notário Ser Mino de Cantoribus sugeriu a substituição da Santa Reparata por uma catedral ainda maior, mais magnificente, e, segundo ele, né, de tal forma que a indústria e o poder do homem não pudessem inventar ou mesmo tentar nada maior ou mais belo. E ele estava preparado até para financiar a construção. E, entretanto, ele esperava que a população contribuísse. E uma forma que foi feito para que tivesse a contribuição da população e essa obra pudesse realmente continuar o seu projeto, todos os testamentos passaram a incluir uma cláusula de doação para as obras. E esse projeto, então, foi confiado a Arnulf de Câmbio em 1294. E ele, cerimoniosamente, lançou a pedra fundamental em 8 de 9 de 1296, quando efetivamente iniciou a construção dessa belíssima catedral. Após, né, a morte de Arnulfo em 1302, essa construção passou pela supervisão de Giotto de Bondone e depois também passou por Francesco Talenti e teve sua cúpula, né, construída por Filippo Brunelleschi. Ao fim das obras da cúpula, em 1436, a catedral foi consagrada pelo Papa Eugênio IV em 25 de 3 de 1436,
após 140 anos depois do início da construção. Os arremates que ainda esperavam a conclusão, que eram a lanterna da cúpula, colocada em 1461, e o revestimento externo, com mármores brancos de Carrara, verdes da cidade de Prato e vermelhos da cidade de Siena. Essas três cidades que eram comunas italianas, e mantendo aí o projeto original de Arnolfo de Cambio. O Duomo, né, de Florença, como vemos hoje, é um resultado de um trabalho que se estendeu por 6 séculos. E a Catedral da Arquidiocese de Florença, que podendo acomodar aí até 30 mil pessoas. A fachada, né, final e definitiva, ela teve que esperar aí até o século XIX para ser 100% concluída. E podemos também ver que ao longo desse tempo houve aí uma série de intervenções estruturais, decorativas no interior e no exterior, e que enriqueceram muito o monumento. Dentre elas a construção de 2 sacristias e a execução de esculturas e afrescos de Paolo Acello, Andrea del Castagno, Giorgio Vasari e Frederico Zuccari, que foi o autor do juízo final no interior da cúpula. E eu estou aproveitando aí para fazer todo o quarteirão, para que vocês possam ter aí uma visão externa dessa catedral. Ela que funciona, a catedral em si funciona para turista com entrada gratuita de segunda a sábado, de 10 horas da manhã até 15h45. Aos domingos e feriados religiosos ali ela fica fechada. E a cúpula, o batistério e o museu também tem uns horários diferenciados, né? A cúpula abre diariamente de 8h30 às 19h e sábado até 17h40. E o batistério e o museu de 9 da manhã até 19h45. Sugestão aí que comprem o ingresso, se for esse interesse, compre ele online para você não ter que pegar fila de bilheteria e depois fila de entrada. E eles também exigem, assim como outros lugares religiosos, outras igrejas que você porventura possa entrar na Europa e alguns outros lugares, mesmo fora da Europa, que você cubra os ombros e cubra os joelhos. Então, mesmo no verão aí, atentem com esses detalhes para que você não tenha nenhum dissabor durante a sua entrada. Como o meu dia aqui em Florença vai ser a prioridade visitar outros 2 lugares, não vai ser possível nem aguardar o momento de entrar nessa catedral, porque já são lugares com horários agendados. Mas, de certa forma, é até bom que vocês estão caminhando aí junto comigo e conhecendo um pouco da cidade de Florença. Na medida que a gente vai andando e, ao mesmo tempo, mostrando alguns lugares, dá para vocês perceberem também como é conhecer essa cidade, como é pisar nesse lugar histórico, emblemático, e que foi lar de muitos artistas e muitas pessoas importantes na história italiana.
vamos prosseguir nossa caminhada aqui em Florença, por essas ruas, vielas locais, um lugar muito limpo, com muitos restaurantes, lojas importantes de marcas diversas. E vamos também fazer uma panorâmica sobre o rio Arno, esse rio que passa debaixo da famosa Ponte Vecchio, que é uma das pontes mais famosas e antigas da Europa, que foi construída no ano de 1345 e é caracterizada com suas lojas suspensas, que hoje são focadas em joias, ourivesaria. Essa Ponte Vecchio, que resistiu a guerras, inundações, sendo a única ponte que foi poupada por Adolf Hitler na Segunda Guerra Mundial na cidade de Florença. E é muito interessante a gente ver como a história existiu e essa ponte, apesar de todos esses problemas que ocorreram ao longo do passado, ela está aí, viva e sobrevive. Então essa é a imagem da Ponte Vecchio, famosíssima aí, muito procurada por turistas e muito fotografada em ângulos que tem ela como pano de fundo. E caminhar pela cidade é caminhar pelo passado, é conhecer a história e o presente, de como essa cidade sobreviveu, sobrevive. O turismo é muito forte, muito procurado em todas as épocas do ano, e no inverno é mais tranquilo de se andar na cidade, até para você fazer uma reserva de um restaurante. Mas voltando no tempo novamente, de 1865 até 1871, essa cidade serviu como capital do Reino da Itália. O dialeto florentino, né, forma a base do italiano padrão e tornou-se a língua da cultura em toda a Itália devido ao prestígio das obras primas de Dante Alighieri, Petrarca, Giovanni Boccaccio, Nicolau Maquiavel e Francesco Guicciardini. Ela que está localizada aí a cerca de 275 quilômetros, né, a noroeste de Roma, e atrai milhões de turistas todos os anos. E a própria Unesco, né, declarou o Centro Histórico de Florença Patrimônio Mundial em 1982. No século XVI, durante o Renascimento, Florença foi a cidade natal do escritor, político, né, e filósofo Nicolau Maquiavel, ele que viveu de 1469 até 1527, cujas ideias de como os governantes deveriam governar a terra foram detalhadas no livro O Príncipe. E essas ideias contidas na obra se espalharam pelas cortes europeias e desfrutaram de popularidade duradoura por séculos. E esses princípios ficaram conhecidos como maquiavelismo. E Maquiavel, né, que também foi historiador, foi poeta, diplomata, músico e conhecido aí como fundador do pensamento e da ciência política moderna, pelo fato de ter escrito esse livro, ter escrito sobre o Estado, né, e o governo como realmente são e não como deveriam ser. O seu corpo, inclusive, está sepultado em Florença, numa basílica chamada Basílica de Santa Cruz, que foi inaugurada em 1294 e está situada na Praça de Santa Cruz. E também estão enterrados nessa basílica alguns Uai, mais ilustres italianos, sendo apelidado o local até de Panteão das Glórias Italianas. Assim como era de costume, né, construir túmulos decorados para os notáveis cidadãos de Florença, no interior dessa basílica, temos também enterrados lá Galileu Galilei, que viveu de 1564 até 1642, ele que foi astrônomo, físico, engenheiro florentino. Temos também Michelangelo, que viveu de 1475 até 1564, andando por famosíssimo aí, Florença esse artista. e a Foi gente encontra o pintor, que? A loja da escultor, Simone. poeta, anatomista.
Simone tem arquiteto loja espalhada até aqui, ela e não fala nada considerado com um a dos gente. maiores criadores da história da arte do Ocidente. Também sepultado no local tem Luigi Lanzi, que viveu de 1732 até 1810, historiador de arte, filólogo e arqueólogo italiano. O filólogo é aquele que estuda, né, a linguagem das fontes orais e escritas históricas. Também temos sepultados aqui junto desses notáveis, Joaquim Antônio Rossini, que viveu de 1792 até 1868. Ele que foi compositor italiano, que ganhou muita fama por suas 39 óperas, peças para piano, músicas de câmara e algumas músicas sacras. Rossini morreu em Paris em 1868 e foi inicialmente enterrado aí no famoso cemitério Père Lachaise, na França, que é muito procurado por personalidades que estão lá sepultadas. E no ano de 1887, o governo italiano organizou a transferência para essa igreja de Santa Cruz, em Florença. O mausoléu que está no interior de Paris, lá no Père Lachaise, está vazio. Existe ele ainda, escrito Rossini, mas os restos mortais estão nesse panteão aí das personalidades e glórias italianas. E curiosamente, né, a ópera foi inventada em Florença no final do século XVI, e quando Dafine de Jacopo Peri, uma ópera no estilo monodia, que é um estilo vocal solo, né, caracterizado por uma única linha melódica e acompanhamento instrumental. Ela havia estreado e assim a ópera foi inventada em Florença. O piano, né, também foi inventado em Florença no ano de 1709 por Bartolomeu Cristofori, que viveu de 1655 até 1731. E não dá para deixar de citar essa farmácia, que é a Oficina Profumo Farmacêutica de Santa Maria Novella. Estamos nessa aí, que é uma filial, mas a outra é muito maior e é considerada a farmácia mais antiga do mundo. Ela que foi criada na cidade em 1221 por monges dominicanos e que hoje vende cosméticos, licores baseados em fórmulas centenárias, sabonetes. E assim encerramos apenas uma parte, um fragmento dessa cidade. E em breve vamos fazer uma visita na Galeria Uffizi e na Galeria de Academia.